Olá, telespectadores, estamos aí com mais um programa Missão Saúde na TV. E já queremos agradecer a audiência, as perguntas que vocês têm nos enviado aí durante a semana e agradecer também já a nossa convidada, a psicóloga Lanúzia Lobo, analista comportamental, que estará nos trazendo o tema Saúde Emocional em Tempos de Crise. Então esse tema vai ser debatido hoje no nosso programa e você, fique ligado aí conosco. Queremos também aproveitar e também reforçar o agradecimento à doutora Lanúzia por ter atendido o nosso convite, estar conosco, esclarecendo à população o papel do psicólogo e o nosso tema de hoje também. Também queremos convidar os nossos telespectadores para que nos sigam nas redes sociais. Nós temos aí o WhatsApp, que vai aparecer na tela, temos também o Instagram, a qual os nossos telespectadores podem, além de nos acompanhar, encaminhar perguntas também para que nós possamos, por meio do programa, estar respondendo, tá bom? Nós queremos reforçar esse pedido. Nos sigam nas redes sociais, ok? Lanúzia, uma satisfação recebê-la aqui com a gente. Conte-nos um pouco da sua área de atuação, o que é que o analista comportamental faz? Então, boa tarde, Dármina, Vilde, eu agradeço, na verdade, o convite para estar aqui com vocês. Em relação ao psicólogo, Vilde, a gente trabalha visando promover o bem-estar do ser humano, das pessoas, de uma sociedade. Então, a psicologia ela se preocupa em estudar o comportamento dos homens nas relações que ele estabelece e, a partir dessa compreensão, desses estudos, construir um conjunto de intervenções que possam, de fato, facilitar a nossa vida, as nossas relações sociais, dentro dos problemas que a gente vive hoje na atualidade e nas nossas relações. Lanúzia, como a psicologia pode nos ajudar nesse momento de crise que a gente está vivendo? Então, Vilde, a psicologia ela estuda justamente como que o ser humano ele se comporta em situações de crise, Então, hoje nós estamos passando por uma situação que evoca muitas emoções, Nos traz muitas dúvidas, muitas incertezas, e a psicologia ela busca encontrar uma forma de construir um caminho para que o indivíduo ele possa lidar com essas emoções, para que ele possa acolher essas emoções e, a partir daí, criar uma possibilidade para ele conseguir pensar melhor e tomar decisões melhores com esse equilíbrio entre emoções e tomada de decisão. Então, é uma forma que a gente tem de, nesse momento de crise, conseguir contribuir e ajudar o ser humano a lidar e tomar decisões melhores diante desses problemas. O que nós podemos esperar? O que a gente pode estar esperando das pessoas nesse momento agora, de crise, de toda essa condição em que nós temos observado e vivido? O que se pode esperar das pessoas quanto a isso? Então, Dármina, como eu falei, emoções são evocadas, a gente sente muita coisa diante de fatos que são difíceis, como o que a gente está vivendo, de incertezas, a nossa vida toda muda a partir da situação que a gente está vivendo nesse momento. Então, o que a gente pode esperar, sem dúvida alguma, é muitas emoções vindo à tona. Então, pessoas que não sentiam ansiedade, não sentiam medo, passam a se sentir medo, passam a ficar ansiosas, a ficarem preocupadas com as questões do que vai acontecer. E aquelas pessoas que já tinham transtornos, elas acabam intensificando esses sintomas desses transtornos. Isso é algo que é esperado. Existe um grupo de pessoas que, com certeza, possuem um repertório comportamental mais habilidoso para lidar com situações de crise, mas, da mesma forma, vão estar sofrendo aí o impacto emocional e o impacto de ajuste diante de tudo que a gente está vivenciando. Hoje, nas redes sociais, doutora, nas TVs, foi até pauta de nossos programas anteriores, tratar a respeito do que está passando, não só o Brasil, é uma pandemia, o mundo. Então, as pessoas acabam, algumas tendo comportamento, tendo mais habilidade, como já foi referido, para tratar dessas situações, mas outras acabam adentrando no momento de aflição, de insegurança, até hoje o relato de a possibilidade de desabastecimento, e as pessoas
preocupam-se com essa situação. É natural nesse período que as pessoas tenham aflição, insegurança, elas podem se sentir diferente ou à margem da sociedade por viver esse momento de aflição, de insegurança, ou é natural as pessoas apresentarem esse É comportamento? natural. É natural porque as nossas emoções, a gente não escolhe vivenciá-las, a gente simplesmente sente. A gente não decide se eu vou sentir algo ou não. Então, é muito natural as nossas emoções. Agora, o que a gente vai fazer a partir dessas emoções sentidas, a forma como a gente vai lidar com as situações que estão postas, essa sim a gente pode controlar, a gente pode escolher o que fazer. Então, é muito natural se você está sentindo medo, se você está se sentindo ansioso, se você está se sentindo preocupado nesse momento, entenda que essas emoções elas são naturais e a gente precisa aprender a acolher essas emoções. O que é esse acolhimento? É a gente não ficar brigando com o que a gente está sentindo, porque brigar com o que a gente sente, sem dúvida nenhuma, nos leva a um prejuízo ainda maior. E quando a gente aceita, no sentido de, poxa, tudo bem eu estar com medo, eu estou vivenciando uma situação real de risco, não é algo imaginário, é uma situação real que está acontecendo, tudo bem eu estar assim, acolher isso nos dá a possibilidade da gente relaxar um pouco mais para a gente conseguir pensar no que a gente vai fazer. Sair um pouco da situação de estresse também, para poder pensar melhor, né? Buscar socorro na aflição, na insegurança, para poder sair dessa situação e poder reagir melhor às situações, na verdade. Né? Danúzia, então você está dizendo que a ansiedade é algo que, de certa forma, é bom, até o ponto que a gente consiga drenar essa ansiedade para uma coisa salutar, né? Então, ansiedade é uma defesa nossa e que é natural a gente sentir isso nesse momento. É um fator de proteção. Como é que você diria para a gente, ou para os telespectadores, para como fazer essa troca, como usar essa ansiedade a nosso favor? Então, o medo é uma emoção que ele aparece quando a gente está diante de uma situação de risco para a gente, né? Então, um exemplo, se a gente vê um animal, uma cobra, algo do tipo que gere essa emoção, medo, a gente tende a se esquivar, a se afastar para a gente poder se proteger. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, essa reação do medo e da ansiedade até esse ponto é fundamental. A partir daí, a gente precisa, então, criar estratégias, pensar num conjunto de possibilidades de ação para que a gente consiga resolver a situação da melhor maneira possível. Danos, a depender da situação, a gente vai ter, né? Então, temos que aceitar que danos vão acontecer, mas que, ainda assim, nós podemos tomar uma decisão que seja melhor e que minimize esses danos que a gente possa estar sofrendo. Aqui de uma telespectadora, inclusive sua aluna, viu? A Patrícia, e ela pergunta assim: no cenário atual, a insegurança, a incerteza, o pânico, o medo são fatores contribuintes para o transtorno de ansiedade? No cenário atual, sem dúvida alguma, o que a gente está vivendo é um fator que desencadeia pânico, pode desencadear pânico, medo, né? E a partir daí desenvolver um transtorno de ansiedade se a pessoa já tiver uma predisposição para isso. A experiência humana, assim, ela faz com que algumas pessoas adquiram habilidades para lidar com algumas situações de estresse, né? Mas, à luz da ciência, a sua formação é uma formação científica, tem conhecimento científico, embasamento científico. Então, à luz da ciência, a psicologia orienta, contribui, ajuda as pessoas a saírem desse momento de pânico, direciona, contribui. De que maneira que a psicologia contribui cientificamente com as pessoas que estão nessa situação, que não conseguem, através da experiência ou do aconselhamento das pessoas, dos conhecidos, até familiares, e procuram um suporte, o apoio da psicologia para sair desse momento de pânico, de insegurança, de aflição. Como que a psicologia direciona essas pessoas? Então, é muito importante você observar o ambiente no qual você está inserido e conseguir identificar dentro desse ambiente lugares, pessoas, espaços que gerem em você segurança, conforto, que satisfaçam suas necessidades para esse momento. Então, por exemplo,
A pessoa ela pode fazer uma leitura de um livro para ela conseguir tirar o foco de tudo que está acontecendo dentro, claro, de um limite. A pessoa ela pode se engajar em comportamentos e em situações que gerem para ela uma sensação que seja prazerosa, né? Então, assistir, sei lá, um filme, assistir uma série, fazer uma leitura, ir arrumar coisas que há muito tempo ela precisava organizar, por exemplo, em casa, já que estamos de quarentena, a pessoa vai ter um momento para ela conseguir fazer isso. Ela pode se engajar em qualquer atividade que seja importante para ela e que seja prazerosa, que gere esse sentimento de prazer e de possível alívio também. Lanúzia, a gente foi recentemente na casa do pai do Dr. Jeová, e a gente percebeu, por esse motivo de quarentena, que os idosos a gente tenta manter essa distância e obedecer à quarentena, mas percebe que eles ficam muito tristes com essa situação. E alguns em isolamento, você acha que pode chegar a ter depressão, dependendo do grau de isolamento, ficar longe da família, dos filhos, dos netos? Como é que você acha que deveria ser enfrentado, falando diretamente para os idosos que estão em casa? Então, Vilde, é possível, se a pessoa já tem todo um quadro que esteja pré-ativado para que a depressão ela se instale, diante da situação que a gente está vivendo hoje, sem dúvida alguma, isso se torna uma possibilidade, né? É muito importante aproveitar a tecnologia que a gente tem, que está a nosso favor, e nesse momento você entrar em contato com pessoas que são muito queridas, que são muito amadas por você. Então, fazer uma ligação por vídeo, por áudio, né? Tentar manter um contato que seja possível, dentro das possibilidades, com as pessoas que são queridas e importantes. Sem dúvida nenhuma, é uma fonte de reforço, como a gente costuma dizer, de afeto, que é muito importante para o nosso sistema imunológico, para a nossa saúde emocional, né, para toda a nossa saúde integral, de forma integral. Tem mais uma pergunta aqui de um telespectador que pergunta assim: diante do excesso de informações midiáticas, qual o ponto de equilíbrio para quem sofre de ansiedade? Eu creio que assim, tu já respondeu muitas questões aí, mas aí em relação a tantas informações, muitas delas a gente tem observado que boa parte são fake news, né? E aí tem essas situações que a gente precisa estar tendo cuidado, mas em relação a essa ansiedade que é provocada por tantas informações, o que se pode fazer? Darmina, eu penso que essa pergunta ela é muito importante. Hoje nós temos acesso a muitas informações, a tecnologia está nos trazendo esse contato, mas a gente precisa saber usar isso a nosso favor, né? Então, hoje nós estamos tendo acesso a informações de todos os lados, com conteúdo que é um conteúdo difícil da gente escutar, que é um conteúdo de sofrimento de alguma forma. E isso causa um impacto emocional. Então, é muito importante que você selecione uma, duas fontes confiáveis, que você se sente seguro da sua confiança, para que você se atualize em relação ao que está acontecendo na sua região, no seu país, mas que você não fique acessando a todo momento essa fonte, né? Escolha aí 1, 2 períodos do dia para você acessar essa fonte que você selecionou como sendo a fonte de confiança, e nos demais momentos esteja fazendo outras atividades. Tente manter a sua rotina dentro do possível, buscar fazer as atividades que a gente conversou aqui com o Jeová, que acabamos de dizer, e só acessar, de fato, essas informações quando você precisar se atualizar e na fonte que você escolheu. Assim, a gente consegue minimizar o acesso e o impacto de tantas informações, inclusive podendo ser fake news, né? E o impacto disso emocional, o impacto que emocionalmente isso acaba trazendo para a gente. Tá. Falando em fake news, e até isso vem por meio de redes sociais, nós também, assim, já vimos escutando, o melhor do Brasil é o brasileiro. Muitas brincadeiras, até vídeos de humor, mas que em alguns casos nos fazem refletir a respeito de, por exemplo, nesse período de quarentena, as famílias reunidas e os atritos. Tá? A mudança de comportamento das pessoas diante da vida de muitas atividades, passam a conviver por um tempo maior dentro dos ambientes,
e o risco de os conflitos, os atritos. Tem alguma instrução que pode ser dada para que se evite a violência dentro dos lares, até mesmo com os idosos, que em muitos casos têm a paciência, são menos tolerantes a algumas correções de comportamento, ou ter que ficar dentro de casa? Que instrução que as famílias podem ter, que as pessoas podem ter para evitar a violência dentro do lar? Jeová, isso é um fato, a gente está mudando toda uma configuração comportamental. De repente, nós passávamos mais tempo fora de casa e agora a maior parte das pessoas estão dentro de casa por conta da quarentena. E sim, aquelas relações familiares que já eram frágeis, vamos dizer assim, elas acabam, nesse momento, tendo um risco muito maior, né, dos atritos, dos conflitos acontecerem por uma convivência, um tempo muito maior de convivência. Então, nesse momento, Jeová, eu acredito que é muito importante a gente exercitar a empatia, a gente exercitar a autoobservação. Eu preciso conseguir olhar para mim e entender quais são as minhas dificuldades, quais são as dificuldades dessas pessoas que estão à minha volta, e não sabendo ainda como resolver, mas é importante que eu identifique isso para eu me afastar, dar tempo para eu conseguir pensar numa melhor forma de resolver a situação. Se for possível, se não for possível, eu me afasto por um tempo, né, importante para que aquela emoção ali, né, de raiva dentro de um conflito seja minimizado e eu não tenha nenhuma atitude que possa trazer prejuízos de fato para essa relação. Então, a empatia vai ser muito necessária nesse momento. E o que é a empatia? A empatia é justamente a gente conseguir olhar pela perspectiva do outro. Ótimo. Né? Então, eu me movimento no sentido de tentar enxergar o que o outro está enxergando, qual é a dificuldade dele, qual é a necessidade dele, e, a partir daí, tentar encontrar uma forma da gente conseguir conciliar os nossos interesses e as nossas necessidades. Né? A comunicação, ela é fundamental. Falar das suas dificuldades, falar daquilo que é difícil para você, das suas tolerâncias e intolerâncias é importante para que as pessoas comecem a respeitar o espaço de cada uma e o limite que cada um tem também. Na verdade, eu acho que essa pergunta aí era dele mesmo, viu? Essa daí que eu acho que assim, as coisas durante, né, o dia a dia ali dentro de casa, a gente já tinha muito tempo que não ficava muitos dias em casa. Então, essa pergunta aí foi bem dele mesmo, viu? Né, Vilde? O que tu acha? A pergunta foi do rapaz Marcos Jovan, né? Eu acho que foi dele essa lá do pergunta bairro aí. Belo Horizonte. Belo Horizonte de lá. Eu tô tendo que lidar com os meninos dentro de casa, eles filmando uns aos outros e fazendo trollagem. Tem um grupo da família, todo. E aí, vira e mexe, estão filmando um dormindo, filmando o outro em posição. Jeová. E acaba tendo, aí um aborrece com o outro. Essa questão de ter criança em casa, ótimo ter levantado isso. Tem um site, eu não vou me recordar agora qual é o site, mas os pais, quem possui criança em casa, você pode pesquisar na internet brincadeiras com criança. Ótimo. Tem várias brincadeiras que são possíveis de se fazer nesse momento. Então, é um momento que exige da gente tempo para criatividade. E a gente pode, de fato, usar isso a nosso favor e ter brincadeiras, inclusive, que sejam de muita orientação afetiva, cognitiva, que mantenha a família ali de alguma forma mais íntima, mais unida, que desenvolva isso de alguma maneira. Então, trazer essas brincadeiras para casa, para quem tem criança, pode ser muito salutar, pode ser muito saudável. Encerrar aqui mais um bloco, né? E vamos deixar já a pergunta para você aqui de mais um dos nossos telespectadores, que é justamente encaixando nisso que a gente estava acabando de falar. O isolamento social tem sido um desafio para os pais e filhos? O autoconhecimento ajuda o indivíduo a lidar melhor com essa situação em casa? Essa pergunta vai ficar para depois do bloco.